Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 18 de março de 2022, 8 horas e 34 minutos, vamos dar início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Presentes junto com todos os julgadores dessa Câmara, o doutor Bernardo e o doutor Pedro, e pela representação fiscal, o doutor Marcelo. Vou começar primeiro pelo processo do Carrefour, Comercial de Alimentos Carrefour Limitada, AIM 417802. Processo é de minha relatoria. Eu estou convertendo o julgamento em diligência, doutor Pedro. Posso passar a leitura, inverter primeiro o processo, passar a leitura do processo, e se alguém tiver alguma dúvida ou for contra a diligência, no retorno o senhor faz a sustentação oral? Pode ser? Perfeitamente. Então, ok. Eu vou passar a leitura e eu explico o processo para os demais julgadores e a gente passa a discussão. O voto já está disponível. Eu vou passar a leitura a partir do voto, eu vou pular a parte do relatório, tá? O AIM contém 5 condutas infracionais. No entanto, está em discussão somente o item 4, em que consta a acusação de deixar de escriturar no livro registro de entradas da escrituração fiscal digital, EFD, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relacionados do demonstrativo anexo 4, operações tributadas, relativas às entradas de mercadorias no estabelecimento do período de abril de 2013 a dezembro de 2013 e fevereiro de 2014 a dezembro de 2014, sendo que já se encontravam escrituradas as operações / prestações do período. Valor das operações é R$ 6.889.383,26. A primeira instância manteve integralmente a acusação. Antes de analisar as teses defensivas trazidas no apelo recursal, opino pela conversão de julgamento e diligência. A acusação decorre da constatação de falta de escrituração de notas fiscais de entrada, sendo que já se encontram escrituradas as operações / prestações do período. No curso do contencioso administrativo, a recorrente alegou que, de fato, deixou de escriturar parte das operações, que escriturou parte das operações extemporaneamente e que parte das operações não foram escrituradas, pois não ocorreram as operações e indica que os documentos foram anulados. Para análise das informações acima mencionadas, autuada as folhas 2.216 a 2.294, juntou planilhas. Observe que as planilhas acostadas às folhas 2.218 a 2.286 indicam operações em que houve escrituração extemporânea e também relaciona notas fiscais com indicação de que as mesmas foram anuladas. Assim, a fim de esclarecer a questão atinente aos fatos, propõe a conversão de julgamento em diligência para que o FR analise a planilha, juntada às folhas 2.216 a 2.294, em especial as folhas 2.218 a 2.286, que indicam operações em que houve escrituração extemporânea e também relaciona notas fiscais com indicação de que as mesmas foram anuladas, para informar a existência de escrituração extemporânea e de que parte das notas fiscais que compõem a acusação foram anuladas, conforme alegado pela recorrente, após a DRF para a manifestação. Antes posto, converto o julgamento em diligência ao AFR, conforme exposto acima, para que o mesmo se manifeste sobre a existência de escrituração extemporânea e de que parte das notas fiscais foram anuladas. Sendo assim, tais notas fiscais não poderiam compor a acusação, como alegado pela recorrente. Também, caso de fato a acusação contemple as notas fiscais que foram canceladas, o AFR deverá informar se a exclusão das notas fiscais impacta no valor do exigido no item 4, que levou em consideração o limite do artigo 85A do RICMES. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só um minuto.
a acusação permanece apenas uma acusação, tá? A acusação é de deixar de escriturar notas fiscais de entradas. Uma das alegações que eu estou a motivo da conversão de julgamento e diligência é porque a contribuinte trouxe aos autos uma planilha em que ela aponta que parte das operações foram escrituradas extemporaneamente e que parte das acusações também, as notas fiscais foram anuladas, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma divergência? Algum comentário? Okay. Vou encerrar os debates e verificar o quórum. E, doutor Pedro, no retorno dos autos, eu abro para sustentação oral. Perfeito, doutor Silvio. Muito obrigado. A gente espera que na diligência a gente consiga cancelar aí tudo que já foi apresentado de anulação. Muito obrigado. Tá, joia. Doutor Pedro, a votação já foi encerrada, o processo foi convertido em diligência nos termos de meu voto, tá? No retorno, peço que acompanhe para no retorno poder fazer sustentação oral. O senhor fique à vontade, se quiser sair, se quiser continuar com a gente também, tenha um bom dia, ok? Agradeço, doutor Silvio. Bom dia a todos e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Passar o julgamento da Marmix Comercial Limitada, AM 4.129.934. Doutor Bernardo está presente para fazer a sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Eu vou fazer um breve resumo do processo e eu já abro para a sustentação oral. Só um minuto, por gentileza. O OIM contém duas acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS no valor de R$ 3.452.460,60, conforme nos meses de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, conforme indicado demonstrativo 1, consistência de centralização do ICMS em dias dos estabelecimentos centralizados e centralizador juntados, onde se apurou o não lançamento correto dos saldos devedores dos estabelecimentos centralizados ao centralizador. Item 1. O item 2 efetuou, em hipótese não permitida pela legislação, recebimento de crédito de ICMS no montante de R$ 1.708.003,35, no ano de 2015, nas datas e valores especificados no demonstrativo 2, transferência indevida de saldo credor, referente à transferência de saldo credor de estabelecimentos centralizados, conforme se comprova pelas cópias das guias juntadas. Transferências essas indevidamente recebidas face ao previsto no artigo 99, parágrafo único do RICBS, uma vez que o estabelecimento centralizador era detentor de saldo credor conforme conta fiscal juntada. Essas são as acusações. Doutor Bernardo, fica à vontade para fazer a sustentação oral de 15 minutos. Perfeito. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os julgadores, agradecer a atenção aí nessa sexta-feira para a gente promover esse julgamento. E aqui, assim, a gente tem um caso que ele é interessante do ponto de vista de que em nenhum momento o contribuinte nega que tenha ocorrido as infrações que foram imputadas a ele. Então, as infrações ocorreram, a gente tem ali a centralização de ICMS realmente
os valores que foram transferidos pelas filiais foram os valores um pouco maior do que foram escriturados na escrituração da filial centralizadora, né? Isso está muito claro nos autos. E a decorrência disso é questão de erro do sistema, erro formal. A Maxmix é uma empresa do grupo da Lojas Renner, então, assim, é uma empresa idônea, que busca sempre recolher todos os seus tributos de forma adequada à legislação. Se a gente for considerar os 4 últimos meses, dá para ver, inclusive, que foram apresentados as dias em valores zerados. Então, realmente, fica muito claro que teve um equívoco formal aqui. Em nenhum momento se buscou ganhar algo com isso. E a fiscalização, ela é bem simples. Se a gente for ver, não tem nenhum relatório fiscal explicando os fundamentos da autuação, porque foi uma autuação baseada nas GIAs. A indicação dessa infração ela é muito clara a partir dos próprios documentos fiscais. Não precisou uma super diligência para apurar essas infrações. O ponto aqui que a gente traz e que acho que é interessante o parecer, as contrarrazões da própria Procuradoria ao nosso recurso ordinário, porque, de certa forma, a Procuradoria ela entra nesse argumento e ela analisa, inclusive, os valores que a gente aponta, porque essa empresa ela tinha um saldo credor nesse período inteiro, todo o ano de 2015 que foi autuado, essa empresa ela possui um saldo credor. E aí a gente tem aqui um lançamento em relação à infração 1 de 3.200.000, algo próximo a isso, sendo que a empresa nesse período aí tinha um saldo credor superior a 1.500.000, superior a 2 milhões. Se a gente for entrar no cálculo da Fazenda, o valor a ser cobrado seria muito inferior do que foi lançado nesse auto de infração. Então, o que a gente traz aqui é que essa infração, essa autuação, ela deveria ter considerado essa apuração da empresa para poder lançar efetivamente o valor que deixou de ser recolhido por conta desse equívoco aí, dessa infração que foi efetivamente cometida. Não se nega isso. O problema é que os efeitos dessa operação, o efeito dessa autuação, ele é muito discrepante da realidade, considerando a apuração global da empresa. E a gente sabe que, lendo a decisão de primeira instância, a alegação de que isso não teria sido analisado estaria correto é de que, olha, o auto de infração não é o local para analisar crédito de CMS, para lançar crédito de CMS. Mas aqui a gente não está falando nem de lançamento de crédito CMS, a gente está falando de créditos que foram escriturados, estão na GIA da empresa, saldo credor que ela tinha, e que isso não foi considerado no momento de lançar essa diferença que foi gerada a partir da infração. Agora, no momento que eu tenho, vamos supor, no mês de janeiro, um crédito de 1 milhão e eu não lancei, ou por conta desse equívoco, eu lancei um valor a menor de 100 mil reais, efetivamente, em janeiro daquele mês, eu não teria esse valor a pagar de 100 mil reais. Eu posso ter uma multa por obrigação formal, por não ter feito esse registro da forma adequada. Agora, cobrar ICMS de um período que, analisando a apuração da empresa, da forma como é apontada na legislação complementar do ICMS, que manda considerar o saldo credor, as entradas, que manda considerar, e por isso que serve a GIA, né, para justamente ter essa consolidação da apuração, a gente não teria uma grande parte desses débitos. Então, por isso até que foi solicitada uma diligência desde a impugnação, para que isso fosse examinado a ponto de que se pudesse lançar o efetivo valor e cobrar da empresa, o efetivo valor que estaria que restaria em aberto por conta dessas infrações, mas não um valor de débitos desconsiderando toda a apuração efetuada pelo contribuinte. E aí a gente tem um ponto que é interessante aqui, que a infração 2, ela é uma infração de glosa de créditos que foram transferidos das filiais para a centralizadora, e aí a gente não está falando de débitos, mas de créditos,
porque por isso que haveria uma vedação, e há vedação na legislação paulista, de que eu não posso apurar saldo credor por conta dessas transferências de crédito. Mas no momento que eu tenho um auto que lança débitos no mês, como é que eu vou ter no mesmo auto uma glosa de créditos daquele mesmo mês? O fisco aumentou a minha base de débitos com o lançamento e essa circunstância não refletiu quando da análise do lançamento de créditos. Então, isso também é uma outra circunstância que numa diligência poderia ser examinado melhor. A gente até trouxe aqui alguns cálculos no nosso recurso para mostrar que não seriam esses valores cobrados. E é esse o ponto aqui, esse é o mote de discussão aqui dessa defesa, que se considere a apuração global da empresa, é que se considere os reflexos da infração 1 para manutenção da infração 2, acredito que em alguns meses até a infração 2 seria mantida. Mas esse é o ponto que fica em aberto com esse procedimento adotado pelo fisco. Imagino que no momento do auto, como é algo que essa autuação muito claramente ela foi feita só com base nos documentos fiscais e imagino que isso não tenha sido observado, não tenha sido adotado esse procedimento pelo fiscal, até para, digamos, encurtar o espaço para a lavratura da infração, porque a infração ela realmente é muito clara nos documentos. Mas o fato é que a gente está aqui diante de um procedimento fiscal. O fisco tem que cobrar o que lhe é devido, isso não se discute isso, mas essa cobrança ela tem que, pelo menos, observar o que consta na legislação em relação à apuração do mês que considera entradas, saldo credor, senão fica o procedimento de autuação fica muito simplificado, né? A gente só lança débitos e não considera o ICMS, que é o tributo mais complexo aí que tem no nosso sistema, e não se considera os efeitos disso, as relações que a gente tem com a entrada, e nesse caso a gente não está falando de um crédito que teria que ser reconhecido pelo fisco. Então o auto de infração não é o ato, o local onde se lança o crédito. Não, a gente está falando de um crédito que está escriturado no saldo credor que existia à época, que está muito claro nos próprios documentos trazidos lá pela autuação, até porque se não houvesse saldo credor, não haveria nem a infração número 2, que ela justamente existe porque, por conta do creditamento efetuado para a empresa, se aumentaria esse saldo credor. Então, são esses os pontos que a gente traz aqui na defesa. Não vou entrar naquelas discussões de constitucionalidade de juros, multa confiscatória, porque eu acho que isso também está bem claro na defesa e vossas senhorias tiveram certamente oportunidade de examinar as razões e os documentos trazidos, mas eu acho que esse é o ponto que a gente traz. E aí, para finalizar, assim, em breve título de curiosidade, a gente teve um caso dessa mesma empresa muito similar, era mais simples, é verdade, no qual em 2 meses a empresa tinha apresentado guias zeradas e a AFD tinha valores lançados de débitos e valores lançados de créditos. E o auditor, naquele outro auto, ele lançou também só os débitos, embora na AFD o crédito e o débito fosse idêntico e o resultado era um valor zerado. E aqui no TIT a gente conseguiu, tem uma decisão favorável aí, que a gente conseguiu em segunda instância, reconhecendo que, olha, tem que se examinar também a questão do crédito lançado, escriturado, porque a apuração do ICMS, no artigo, acho que é o 24 ou 19 da lei complementar, ele fala que a apuração mensal, ela considera isso, né? O ICMS não é uma apuração por nota, eu olhar a nota e lanço o débito, é isso. Não, ele envolve todas o exame dessas outras operações de entradas, existência de um saldo credor anterior, enfim, e que nesse caso é bem simples, porque está nos documentos juntados pelo próprio fisco a indicação desse saldo credor. Então, é essa a contribuição que eu gostaria de dar ao julgamento, para também não ser repetitivo, e reiterar aí o meu agradecimento pela atenção aí de vossas excelências e cumprimentar também o nobre colega aí, Marcelo, e agradeço então.
Obrigado, doutor Bernardo, pela objetividade da sustentação oral. Tá? Eu vou passar a leitura do voto. O voto já estava disponível. Então, eu vou passar... Vou dispensar a leitura do relatório e vou passar a partir do item 9. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Osasco, que manteve integralmente o AIM. O AIM contém duas acusações. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa. Segundo a recorrente, a nulidade deriva do fato de que foi requerido, abre aspas, produção de perícia contábil nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, fecha aspas, e a julgadora de primeira instância indeferiu o pedido. Sobre essa questão, extrai-se da decisão de primeira instância os seguintes fundamentos. Trago os parágrafos 42 a 44 da decisão de primeira instância, que cita até a jurisprudência desse tribunal, no sentido de afastar os pedidos de perícia técnica. Tá? Continuo no meu voto. Inexiste nulidade na decisão de primeira instância. A decisão está devidamente fundamentada, em consonância com a posição consolidada sobre a matéria nesse tribunal, pois não há como deferir o pedido de perícia no âmbito do contencioso administrativo por carência de previsão legal. Sendo assim, afasta a preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa e passo ao mérito. No mérito, de pronto registro que é autuado estabelecimento centralizador e as acusações têm relação direta com esse sistema de apuração. A primeira acusação é a falta de pagamento de imposto e tem origem da constatação de que a autuada lançou em dia valores de débito transferidos inferiores ao apurado em outros estabelecimentos. Segunda acusação, a segunda acusação é de recebimento de crédito de ICMS como estabelecimento centralizador, em hipótese não permitida na legislação, tendo em vista a vedação expressa no artigo 99, parágrafo único do RICMES, já que a autuada detinha saldo credor nos períodos autuados. Com relação ao mérito das acusações, é importante mencionar que as condutas infracionais restam confessadas. Isto porque, nas razões recursais, a autuada não nega que, ao centralizar a apuração do imposto, lançou valores inferiores recebidos em transferências de débitos de outros estabelecimentos, item 1, e também recebeu crédito de ICMS em transferência em hipótese não permitida na legislação. Vejamos, transcrevo parte do recurso ordinário em que se confessa as acusações e continuo no meu voto. A principal tese defensiva repousa na alegação de que o fisco deveria reconstituir a escrita fiscal e, assim, teria constatado que a autuada no período seria detentora de saldo credor, de tal sorte só poderia ser apenada com multa regulamentar. Afasta a tese de que o fisco deveria reconstituir a escrita fiscal. A composição da escrita fiscal é dever exclusivo da contribuinte. O fisco tem competência legal para lavrar o AIM. Aceito que o tema já é conhecido no âmbito desse tribunal e tem entendimento consolidado. Nesse sentido, transcrevo parte do voto proferido pelo ilustre juiz Fernando Moraes Salaberry, proferido nos autos de RT 6 337/98, e utilizo como fundamento e razão de decidir. Transcrevo parte do voto do doutor Salaberry e continuo no meu voto. Com relação ao item 1, a conduta infracional se materializou no momento que a autuada, ao centralizar a apuração, lançou o valor de débitos inferiores aos apurados em outros estabelecimentos. A alegação de que não houve prejuízo ao erário não desqualifica a conduta infracional. A legislação não impõe existência de prejuízo ao erário como condição para a materialização da conduta infracional. Com relação ao item 2, a autuada recebeu crédito como centralizador, que não foi absorvido no mesmo período de apuração de imposto, em razão do mesmo apurar saldo credor. Nesse caso, a legislação é clara e objetiva, no sentido de vedação ao recebimento de créditos, que não serão utilizados pelo estabelecimento centralizador, pois o mesmo não poderá apurar saldo credor em razão de transferências, conforme disciplinado no artigo 97, parágrafo 3º, item 2, e no artigo 99, parágrafo único do RICMES. Transcrevo a mencionada legislação e continuo no voto. Assim, uma vez constatado que o recebimento está em desacordo com a legislação, não cabe outra alternativa ao FR, senão a lavratura do AIM. Portanto, também neste caso, a alegação de ausência de prejuízo ao erário
também não socorre autuada, dado que a legislação não condiciona a lavratura do AIM à constatação de prejuízo ao erário. Também não há ofensa ao princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade permite a concentração do crédito em estabelecimento. Desculpa, o princípio da não cumulatividade não permite a concentração de crédito em estabelecimento centralizador. A disposição legal que veda saldo credor em decorrência de transferência não afronta o princípio da não cumulatividade, pois não há proibição à compensação. A proibição recai tão somente na acumulação de saldo credor em estabelecimento em que o crédito original não foi constituído. A exigência do valor do imposto transferido, além da multa, decorre de previsão legal, não cabendo a este órgão de julgamento afastar a exigência sob pena de afronto ao artigo 28 da Lei 13457/09. Ressalto que a manutenção da exigência do imposto já foi objeto de pronunciamento pela Egrégio Câmara Superior. Vejamos, transcrevo o voto da Câmara Superior no mesmo sentido e continuo no meu voto. A disposição contida no artigo 85A da Lei 6374/89 não se aplica ao presente caso, pois, como mencionado na decisão recorrida, abre aspas, ambas as infrações que há exigência de tributo, o que por si só afasta a aplicação do suscitado dispositivo legal, fecha aspas. Deixo de atender ao pedido de redução e relevação com fundamento no artigo 527A do RICMES. No caso do item 1, a acusação é de deixar de pagar ICMS. Nesse caso, a vedação expressa para a concessão da benesse legal. No caso do item 2, a benesse legal não pode ser aplicada, especialmente no caso do contribuinte, que não é de pequeno porte e possui diversos antecedentes que militam a seu desfavor, como apontado pela decisão recorrida. Os argumentos de inconstitucionalidade da correção monetária e dos juros superiores à taxa Selic não podem ser acolhidos, isto porque os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IEM constam de normas vigentes e válidas, não cabendo este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronto ao artigo 28 da Lei 13457/09. Transcrevo decisão da Câmara Superior e, adicionalmente, registro a súmula 10 de 2017 desse tribunal. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego de provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só queria apontar uma alegação do Dr. Bernardo, né, da contribuinte, né, em que ele fala sobre a existência de saldo credor. Eu já discuti muito isso daí, porque todo mundo... é uma tese que os advogados vêm e trazem sempre, falam, olha, se a pessoa, se a contribuinte ela tem saldo credor, não é motivo de ela ser autuada por falta de pagamento de imposto. O problema maior que a gente tem é o seguinte, e isso eu já expliquei diversas vezes, se você fizer a compensação de ofício desse valor, então você está impondo a escrituração fiscal é responsabilidade da contribuinte. Você está impondo que ela aceite uma escrituração, uma compensação forçada do fisco. E por isso que o saldo credor ele gera crédito acumulado e ele pode ser até utilizado para pagamento de auto de infração. Você pode fazer o pagamento de auto de infração crédito acumulado, entendeu? Mas você chegar e falar, olha, a empresa tem saldo credor, então eu vou deixar de lançar o auto de infração e fazer a compensação, então você está diminuindo forçosamente o saldo credor da contribuinte. E nesse caso, você está é como se você, fiscal, estivesse reescriturando os dados contábeis da contribuinte e você está forçando ela a aceitar isso. Por isso que é uma discussão assim que eu já tive diversas vezes, e eu falo, não é, entendeu? A contribuinte, se ela quiser, ela pode utilizar isso para pagar o imposto. Lembrando sempre que, assim, se a conduta existe, se houve falta de pagamento de imposto, o maior valor que se tem é o valor da multa. Se a contribuinte ela sabe que aquilo é devido, ela pode parcelar ou pode pagar aquilo ali, mas ela tem desconto, se ela pagar à vista, ela tem desconto de 70% do valor da multa. Com a 16497, ela tem mais 50% de desconto sobre a multa. Então, a multa original passa 15% do valor, sendo que é uma conduta confessada, entendeu?
Por isso que, quando veio a 16.497, reforçou mais ainda a tese da impossibilidade de você chegar e forçar o contribuinte a compensar. E outro problema também que eu acho é assim, se o fisco vai lá e vê o saldo credor da contribuinte e ele deixa de lançar o auto de infração, e a contribuinte entra no Poder Judiciário ou mesmo no contencioso administrativo para discutir aquilo, e mais tarde a gente vai lá e fala, não, o auto cancela o auto está incorreto, como é que a gente vai fazer para recompor aquela escrita da contribuinte? Porque isso não demora 1 mês, 2 meses. Às vezes demora 10, 20 anos, vai para o júri, a decisão chega até no Supremo, e aquele valor que ela deixou que ela poderia compensar nas operações posteriores, ela pôde compensar? Então, fica uma perna que não dá para você amarrar isso daí. Por isso que, assim, meu voto é sempre no sentido de que não há como compensar isso daí, né? E eu caminho em direção, assim, até a Câmara Superior, já de longa data, ela também não aceita isso. Por isso que eu acabei afastando isso daí, e lembrando também que o saldo credor, ele impede a incidência dos juros moratórios, tá? No caso de falta de pagamento de imposto. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Presidente, eu gostaria de pedir vista, porque, assim, ambos os argumentos são, né, do presidente e também do advogado, são coerentes, né? E me trouxe um pouco de confusão aqui mental, e eu gostaria de pedir vista só para ponderar um pouquinho, né, nos argumentos do advogado. Ele fala de procedimento correto, a alegação é deixar de pagar tributo e depois tem transferência insuficiente. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com a imputação, né? Então, tá ok, doutor. Mas eu me comprometo, presidente, que assim que encerrar a sessão já pode colocar o voto, colocar em pauta o processo da próxima semana. Não, se quiser, fica à vontade. Pode. O advogado, ele fez uma boa sustentação oral, e o recurso também, ele é bem articulado, ele não nega a infração, mas ele desenvolve uma tese bem coerente e bem substancial. Então, fica à vontade, tem o prazo de 15 dias para fazer a vista, não tem muita pressa, não, doutor Walter. Analisa com calma, com critério, tal, e aí fica à vontade também, a gente pauta assim que estiver pronto. Tá ok? Obrigado. Só fazer o pedido de vistas, eu já concedo aqui. Doutor Bernardo, então o doutor Walter, ele vai levar o processo em vistas, tá? Vai ter o prazo regimental de 15 dias, mas assim que ele for incluído em pauta, peço para que o senhor, se possível retornar, acompanhe a pauta, porque se o doutor Walter ou algum outro julgador tiver algum esclarecimento, é importante a presença do advogado para eventual esclarecimento, de fato. Tá ok, doutor? Perfeito, perfeito. Agradeço novamente aí a atenção aí de todas vossas senhorias e muito obrigado aí. E desejo aí, não sei se vocês vão continuar em sessão aí, mas se continuarem, desejo uma boa sessão a todos. Obrigado. Tenha um bom dia, doutor. Vocês também, um abraço. Passar o julgamento do processo Colortec Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Eireli, a IM 4.128.747. Doutor Rafael é o relator. Fique à vontade, doutor Rafael. Só vou gravar a sustentação oral aqui e eu abro para debates. Muito obrigado, doutor Silvio. Eu vou passar diretamente à leitura do voto a partir do item 9. Trata-se de recurso ordinário de folhas tais interposto pela recorrente Colortec Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Eireli, contra a decisão de primeira instância de folhas tais, que julgou integralmente procedente o auto de infração número 4.128.747, dígito 2. O em exordial relata a acusação de acreditamento indevido de ICMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais inidôneos,
supostamente emitidos pela empresa MTA Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Eireli. A suposta emitente teve sua inscrição estadual declarada nula e, consequentemente, seus documentos declarados idôneos após a realização de procedimentos administrativos de constatação de nulidade, que se encontram em colacionado a esse processo as folhas tais. A escrituração de documentos fiscais inábeis, supostamente emitidos por pessoa jurídica em situação irregular perante fisco, configura infração aos artigos 61 e 59, parágrafo 1º, itens 3 e 4 do regulamento, cuja penalidade é combinada no artigo 85, inciso 2, linha C, da Lei Estadual 6374 de 89. Em seu recurso ordinário, a recorrente alega que é lícito o aproveitamento de créditos pelo contribuinte que, de boa-fé, adquire mercadorias de terceiros cujos documentos fiscais são declarados inidôneos pelo fisco em momento posterior à realização das operações. Afirma que compete ao fisco comprovar o dolo da adquirente e que este deveria estar associado a uma vantagem econômica, sem o qual não seria cabível a glosa dos créditos. Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente, de modo que não há que se considerar a comprovação do dolo da recorrente como elemento essencial à glosa do crédito e aplicação das penalidades cabíveis. Nesse sentido, a súmula 509 do STJ condiciona o aproveitamento dos créditos pelo adquirente de boa-fé à demonstração da veracidade da compra e venda, o que impõe à recorrente o ônus de colacionar ao processo elementos capazes de comprovar a realização da operação comercial e, portanto, sua boa-fé. Em relação à retroatividade dos efeitos da constatação de nulidade dos supostos fornecedores e a alegação da recorrente de que estes não alcançam as operações realizadas anteriormente da declaração pelo fisco da situação irregular dos mencionados fornecedores, este tribunal tem entendimento no sentido de que a declaração de nulidade da inscrição estadual de um estabelecimento tem caráter declaratório e, assim, opera efeitos ex tunc, por se tratar de constatação de situação jurídica pré-existente, conforme decidido em julgamento no recurso especial do AIN 360-4808, cuja ementa reproduz abaixo. E destaco aqui a afirmação de que a constatação da simulação de existência, da qual resulta a declaração de nulidade, tem caráter afinal declaratório. Trata-se de entendimento já estabelecido por esse tribunal, no sentido de que o processo de apuração resulta a constatação de situação jurídica pré-existente, não tendo a declaração efeitos constitutivos, não havendo que se falar em irretroatividade da declaração de idoneidade. Não é a posterior divulgação que torna o fornecedor inidôneo e desqualifica a documentação que lhe é atribuída. Há um vício intrínseco a contaminar tais documentos. Perdão. Prossigo eu do meu voto. A recorrente afirma ainda que a situação cadastral da empresa vendedora somente foi alterada para baixada em 18 de junho de 2018, ou seja, em data posterior à realização das operações objeto da autuação, que ocorreram entre abril e setembro de 2017. Apresenta comprovante de consulta à Receita Federal, destacando a data em que a situação cadastral da suposta vendedora foi alterada. Tal alegação não socorre a recorrente. Isso porque, conforme bem apontado na decisão recorrida, não foram apresentados documentos que comprovem a prévia verificação da regularidade fiscal do fornecedor, tais como consulta ao Sintegra à época das operações. O documento de folhas 1953, juntado pela recorrente, data de 29 de novembro de 2019, data muito posterior à da realização das operações. Desse modo, vê-se que a recorrente não cumpriu o seu dever de verificar a regularidade de seus parceiros comerciais frente ao fisco, conforme determinar o artigo 22A da Lei 6374 de 89. Ainda com o intuito de demonstrar sua condição de adquirente de boa-fé, de modo a demonstrar a efetividade das operações entabuladas com MTA Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos, a recorrente apresenta registro de entrada das mercadorias, folhas tais, destacando os registros referentes às notas fiscais objeto da autuação. No meu sentir, tais documentos isoladamente não permitem atestar a efetividade das operações, uma vez que se trata de documentos de emissão unilateral por parte da recorrente, incapazes de demonstrar o efetivo recebimento da mercadoria, e muito menos sua origem. Não foram juntados ao processo conhecimentos de transporte e as notas fiscais não possuem informações de transporte, limitando-se a informar que este seria por conta do suposto emitente das notas fiscais.
Também não foram apresentados contratos, e-mails ou quaisquer provas de realização de tratativas comerciais. A recorrente limitou-se a afirmar, folha 31, que o senhor Marcos Tadeu Pinto ia ao estabelecimento da recorrente com a amostra dos produtos, e ali eram efetuados os pedidos. Não havia qualquer troca de mensagens ou e-mails entre a recorrente e o senhor Marcos. Em relação à comprovação da realização dos pagamentos, a recorrente junta boletos bancários emitidos por MTA, Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Celeirinho, com identificação das notas fiscais que deram origem à operação e comprovantes dos pagamentos dos referidos boletos. Os comprovantes de pagamento via internet, banking, caixa, dão conta do pagamento realizado por Colortec Comércio de Insumos Cerâmicos Limitado. Existe correspondência entre os códigos de barra dos boletos e dos comprovantes de pagamento, bem como entre os valores pagos e as respectivas notas fiscais. No entanto, em que pese a comprovação por parte da recorrente da realização de pagamentos referentes às notas fiscais supostamente emitidas pela empresa MTA Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Ireli, este tribunal possui entendimento no sentido de que a comprovação do pagamento não tem o condão de, isoladamente, afastar a acusação de creditamento indevido decorrente da escrituração de documento idôneo. Nesse sentido, reporto-me ao quanto decidido pela Colenda Câmara Superior no julgamento do recurso especial do auto de infração 4042-134 dígito 0 e transcrevo parte do voto do ilustre juiz relator Rodrigo Panzanato Ossada. Transcrevo aqui parte do voto da decisão da Câmara Superior. Prossigo eu. Nesse modo, considerando que não foram apresentadas pela recorrente elementos capazes de demonstrar a veracidade da compra e venda efetuada, nem de demonstrar que houve, por parte do adquirente, a verificação à época das operações da regularidade fiscal da empresa alienante, não é possível acolher a tese da boa-fé para admitir o crédito de ICMS nas operações em questão. Com base no exposto, conheço o recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. O doutor Rafael vai fazer o registro do voto e eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Aguardar o registro dos votos, eu encerro os debates. Não havendo inscritos, eu passo a verificação de quórum. Doutor Walter, está conseguindo votar? Votação encerrada. Recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Recorrente Colortec, Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Eireli, AIM 4128747. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão. Por gentileza, o Hélio poderia